Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo, tudo em paz? Eu espero que sim. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. É um prazer, uma honra, uma alegria, um privilégio, uma satisfação ter todos vocês aqui comigo, professor Merlin, neste momento de filosofia. E hoje vamos fazer uma revisão. Hoje vamos fazer aquele voo panorâmico sobre os últimos temas, conceitos e ideias que aqui nós discutimos, refletimos e pensamos. Então, vamos juntos aí fazer uma revisão. Vamos fazer colocar aí um olhar ampliado sobre alguns temas de muita importância que aqui nós filosofamos. Então, vamos começar esse processo de revisão. Vamos juntos aí, moçada. Vamos colocar a nossa mente em funcionamento. Lembrando que um dos temas que nós vimos por aqui foi o tema da convivência, não é? E nós discutíamos como é que é conviver. É viver com os outros, né? É partilhar o ato de viver. É viver no mundo social, é viver em sociedade, né? Portanto, para tudo isso acontecer, para eu partilhar a vida, para eu viver com os outros, para eu estar no mundo social, eu preciso de regras, de hábitos estabelecidos, de leis de convivência. Por que eu preciso de tudo isso? Por que eu preciso de regras, acordos, leis, entender os costumes para poder ter uma convivência melhor e para ter uma vida em sociedade? A resposta é muito simples. Sem essas regras, sem essas leis, sem esses acordos, sem esses costumes, né? Sem isso, a convivência acabaria se transformando num problema muito grande, porque sempre iria prevalecer, na hora dos conflitos, na hora das divisões, iria prevalecer o mais forte, o com mais poder, né? Portanto, as regras, as leis, os acordos, os costumes vão equilibrando o que cada um pode ou não pode fazer em sociedade, permitindo, assim, a vida em comunidade, a vida em sociedade. Então, eu preciso que as minhas vontades sejam limitadas pelo outro, porque eu tenho as minhas vontades, o outro também tem, eu tenho a minha liberdade, o outro também tem. É preciso uma espécie de contrato social. É preciso que a gente defina quais serão as regras e leis dessa convivência, já que se eu quiser fazer todas as minhas vontades e o outro também, na sociedade isso vai se tornar absolutamente impossível. Por isso são necessárias leis, regras, punições para quem não cumpre a lei, educação para entendermos o valor dessas leis, o fundamento dessas regras, não é? Precisamos de acordos ali no condomínio, na escola, né? Precisamos estabelecer um limite para a vontade de cada um, a fim de que todos possam conviver. Esse é o grande sentido. O universo das leis, dos acordos, né? Do contrato, das regras, ele deve dominar. Deve ser para impedir o quê? A barbárie, para impedir que o mais forte se imponha sobre o mais fraco. Portanto, cada um na sociedade abdica um pouquinho de sua liberdade, de suas vontades, em favor de uma convivência harmônica, aonde todos possam viver. O universo da lei, o universo da ética. É claro que eu vou diminuir a minha liberdade individual na sociedade, né? Eu não posso fazer tudo que eu quero na escola, eu não posso fazer tudo que eu quero no condomínio, eu não posso fazer tudo que eu quero na sociedade, né? Mas eu tenho uma segurança maior, onde todos vão conviver partilhando as mesmas leis e as mesmas regras. Portanto, é o universo das leis. Porém, se eu tiver uma maior tolerância, se eu tiver uma maior empatia pelo próximo, se eu tiver valores internalizados, eu já entro no universo da ética. E se eu compreendo o valor das leis e das regras pela internalização de valores, pelo valor da ética, então eu começo a agir em sociedade respeitando essas leis e essas regras, não por medo da punição, mas por entender o valor que elas têm. Aí já é um salto de qualidade na minha percepção do valor da justiça que deve ser praticada. Então, a importância das leis e das regras é a justiça que ela traz, e não a punição apenas
que ela pode ter para aqueles que não cumprem essas regras, essas leis. Então, o ser humano é um ser social. Tem regras, tem liberdade. Limitada, é verdade, mas para poder viver em sociedade e poder se desenvolver. O ser humano, portanto, Aristóteles dizia, é um animal político, né? Montesquieu dizia, ele é naturalmente social, ele veio para a vida em sociedade, né? O Campbell dizia, nós nos tornamos humanos na sociedade, chegamos aqui sem nada e nos tornamos humanos. Portanto, a convivência é o que mais nos ajuda a crescer, tanto para Aristóteles, quanto para Montesquieu, quanto para Joseph Campbell. A sociedade nos permite o nosso desenvolvimento. Portanto, temos que aprender a viver em sociedade como ser social que somos, né? O ser humano, portanto, ele se destaca muito na natureza porque ele é muito frágil fisicamente. Não tem garras fortes, poderosas, carapaças, cascos, velocidade. Fisicamente, altamente frágil, mas tem um poder gigante dado por sua inteligência. E tudo e em tudo ele tem que aprender. E aonde ele aprende a usar a inteligência? Aonde ele aprende a andar, a falar? Ele aprende em sociedade, ele aprende na vivência e na convivência com as outras pessoas. Portanto, a vida em sociedade é um aprender a viver em sociedade, é um aprender a viver nas relações. Então, é lá na sociedade que eu aprendo, é nas relações que eu me desenvolvo. Portanto, nas relações, toda a importância das regras, para eu poder saber me relacionar. Até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir. Portanto, esse olhar negativo sobre as regras tem que ser superado pelo benefício que ele traz. Aceitando as regras da sociedade, desde que sejam regras justas, evidentemente, as minhas relações sociais vão acontecer e eu vou poder potencializar toda a minha inteligência, todas as minhas habilidades e aquilo que antes me fazia fraco, na sociedade, na convivência, nas relações, me tornam forte. Conviver, portanto, exige limite externo. Qual é o limite externo? A regra, a lei. A vida social é, então, semelhante a um jogo. Eu preciso de regras e eu preciso de sentido. Imaginemos qualquer esporte sem as regras. Viraria uma bagunça, não teria a beleza do esporte, nem a função do jogo. Em sociedade é quase o mesmo. Eu preciso de regras para que a vida em sociedade faça sentido e eu possa me desenvolver e impeça, portanto, a barbárie, a imposição do mais forte, a lei do mais poderoso apenas. Não é verdade? Então, as regras permitem o jogo, as regras permitem a marcha, as regras, quando são fundadas na ética e nos valores humanos, elas promovem o bem-estar social. Regras, leis, hábitos. A lei pode libertar, se ela for fundamentada nos valores, na ética. E ela pode oprimir. A lei pode oprimir, se for apenas a lei do mais forte, a lei de um pequeno grupo, né? Sem o olhar para a sociedade como um todo, né? Então, os limites me permitem viver, as regras, as leis me permitem conviver, né? Eu preciso do chão para caminhar, lembra? Da resistência do chão para eu poder ter um passo depois do outro. Então, do mesmo jeito que o chão, que o solo parece ser um limite, é ele que me ajuda a caminhar. Do mesmo jeito que a gravidade parece me puxar para a Terra um limite, mas ela que me permite não sair voando por aí pelo espaço afora, né? Eu preciso do mundo para saber quem eu sou. Eu preciso do outro para saber como eu posso ser. E eu preciso de regras e de leis para poder conviver. Sem regras, repito mais uma vez, acaba valendo uma regra só, meu querido. Sem leis, acaba valendo uma única lei. O mais forte domina, o mais forte oprime, o mais fraco é subjugado. Portanto, a barbárie é isso, a ausência da lei e a lei do mais forte, né? A presença do mais forte dominando e oprimindo. Porém, se eu tenho um conjunto de leis bacanas, permitem o jogo da vida. Se essas regras e leis forem construídas pela sociedade, no debate, no diálogo, na democracia, fundamentada em valores e na ética, aí eu terei regras e leis buscando justiça e igualdade, permitindo a convivência, permitindo que possamos nos desenvolver em sociedade, aprendendo, desenvolvendo, né? Agora,
Se eu conseguir perceber o valor positivo das regras e das leis, eu começo a olhar para dentro de mim e pensar no dever, naquilo que eu devo fazer, que não está na regra, que não está na lei. Por exemplo, aonde está na regra ou na lei que eu devo ajudar o próximo? Que eu devo ser solidário, que eu devo ter empatia. De onde vem essa sensação do dever? As leis até podem me dizer o que eu não devo fazer, tá errado fazer isso, esse comportamento é errado, né? Mas o que é que me diz dentro de mim que eu devo fazer, que é certo que eu faça, né? A consciência, a moral, a tradição, a religião, o dever fazer o que é certo, que não está na lei, que não está na regra. Quem ou o que determina que eu faça? A minha consciência de onde vem que me diz que eu devo fazer o que é certo? Será que foi uma internalização da tradição, da moral? Será que veio da religião? Veio do que eu aprendi com os pais, do que eu aprendi na escola? O que é esse dever fazer o certo que todo ser humano tem dentro de si? O dever, que está acima das regras, está acima das leis. O dever é aquilo que me diz: faça o que é certo, faça o que é correto, siga o bom caminho. Qual a origem desse dever? Paramos por aqui, fizemos uma revisão, um voo rasante ali para poder observar algumas ideias, né, que nos últimos encontros, nos últimos momentos juntos pensamos. Continue a refletir sobre convivência, valor das leis, das regras, justiça e o dever. Um grande abraço do professor Merlin, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, moçada. Tchau, tchau.